Você já parou para pensar o que leva um homem simples a enfrentar o maior império da Terra, em nome de um Deus que quase ninguém conhecia? Essa é a história de Moisés, o libertador. O bebê que nasceu condenado à morte e que se tornaria o instrumento da justiça divina contra o Egito. Era uma época sombria. O faraó, temendo o crescimento do povo hebreu, ordenou que todos os meninos recém-nascidos fossem lançados no Nilo. Um decreto cruel, ecoando como o som de correntes. Mas no meio daquele desespero, uma mãe ousou acreditar. Jocabede olhou para o filho e viu algo que o mundo não via. Promessa. Com lágrimas nos olhos, ela o colocou num pequeno cesto de junco, selado com betume, e o entregou às águas. O rio o levou, como se as próprias mãos de Deus o guiassem, até o palácio do inimigo. Lá, a filha do faraó o encontrou e, comovida, o adotou. E assim, o menino condenado cresceu cercado por ouro, aprendendo a língua e a sabedoria dos egípcios, sem imaginar que um dia confrontaria o trono que o criou. Mas o sangue hebreu pulsava em suas veias, e com o tempo, a verdade iria despertá-lo. Os dias de Moisés no palácio eram de luxo e glória. Ele vestia as roupas do Egito, comia na mesa dos faraós e era tratado como filho da filha do rei. Mas, mesmo cercado de ouro, havia um vazio dentro dele, uma inquietação que o perseguia como um sussurro constante. Certa manhã, ao passear pelas obras reais, Moisés viu algo que o marcou para sempre. Um capataz egípcio espancava um escravo hebreu até o sangue. O grito do oprimido atravessou a alma de Moisés. Ali, em meio à poeira e ao sol ardente, dois mundos colidiram dentro dele. Ele olhou para os lados. Ninguém por perto. Tomado por uma fúria que misturava justiça e desespero, Moisés atacou o egípcio e o matou. Enterrou o corpo na areia, tentando enterrar também a culpa. Mas o sangue do inocente sempre clama. No dia seguinte, ao tentar apartar uma briga entre dois hebreus, ouviu: "Quem te colocou como juiz sobre nós? Vai me matar também, como matou o egípcio?" O coração de Moisés gelou. A notícia havia se espalhado, e o faraó, agora seu inimigo, queria sua cabeça. Naquela noite, o príncipe fugiu do palácio, deixando para trás sua identidade, seu lar e o eco de um chamado que ainda não compreendia. E no deserto, o silêncio começaria a moldar o profeta. O deserto parecia o fim. Moisés caminhava sem rumo, sem coroa, sem nome, sem destino. A areia queimava os pés, o sol castigava o rosto e a culpa pesava como uma pedra na alma. Mas foi ali, no esquecimento, que Deus começou a escrevê-lo de novo. Entre as montanhas de Midian, ele encontrou abrigo. Casou-se com Zípora, filha de Jetro, e passou anos cuidando de ovelhas. O príncipe virou pastor. O guerreiro virou silêncio, e pouco a pouco o homem que fugiu começou a aprender a ouvir. Certo dia, enquanto guiava o rebanho pelo Monte Horebe, algo diferente chamou sua atenção. Um arbusto em chamas, mas que não se consumia. O fogo ardia sem destruir, e do meio dele uma voz o chamou pelo nome: "Moisés, Moisés." Tremendo, ele respondeu: "Eis-me aqui." A voz continuou: "Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa." O vento parou. A areia silenciou. E o Deus esquecido dos escravos se revelou. Era o início de uma missão impossível: enfrentar o faraó e libertar um povo inteiro. E agora eu te pergunto, você teria coragem de voltar ao lugar de onde fugiu para cumprir o propósito que Deus te deu? Comenta aí nos comentários: "Sim, eu voltaria." E vamos juntos até o fim dessa jornada. Moisés desceu do monte com o coração em chamas. A voz de Deus ainda ecoava dentro dele como trovão: "Vai e tira o meu povo do Egito." Mas ele tremia. O homem que um dia matou um egípcio agora temia as próprias palavras. "Senhor, quem sou eu para ir até o faraó?" E Deus respondeu: "Eu estarei contigo."
Mesmo assim, Moisés insistiu. Sentia-se incapaz, fraco, indigno. Então o Senhor lhe deu sinais: o cajado que virava serpente, a mão que se tornava leprosa e se curava de novo. Era o poder divino mostrando que não era Moisés quem libertaria o povo, mas o próprio Deus através dele. Com o cajado na mão e a fé ainda trêmula, Moisés partiu. Zípora o observou de longe, com os olhos marejados. Cada passo em direção ao Egito era também um passo de volta ao passado e à dor que ele tentava esquecer. Quando chegou, o reencontro com seu irmão Arão foi como um abraço da própria esperança. Ali, os dois se uniram como voz e eco, enviados para confrontar o trono mais poderoso do mundo. O deserto tinha feito nascer o profeta. Agora, o Egito veria nascer o libertador. O palácio do Egito reluzia em ouro e poder. Guardas se alinhavam, incensos queimavam, e no trono, o faraó, o homem que se dizia divino, observava Moisés e Arão se aproximarem. Com o cajado firme nas mãos e o olhar tomado de fé, Moisés declarou: "Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir." O silêncio que se seguiu foi cortante. E então o riso de Faraó ecoou pelas colunas do palácio. "Quem é o Senhor para que eu obedeça à sua voz? Eu não conheço esse Deus." Mas Moisés não recuou. O cajado tocou o chão e, diante de todos, transformou-se em serpente viva. Os magos do Egito fizeram o mesmo, mas a serpente de Moisés devorou todas as outras. Era um sinal. O poder do Egito começava a ruir diante do Deus dos escravos. Ainda assim, o coração do faraó se endureceu, e o Egito inteiro seria abalado. As águas do Nilo se tornaram sangue. Rãs, piolhos e moscas invadiram a terra. O que antes era império, agora se tornava caos, mas o faraó, cego pelo orgulho, ainda dizia: "Eu não deixarei o povo ir." O confronto entre o homem e Deus havia apenas começado. O Egito inteiro tremia. A cada palavra que saía da boca de Moisés, uma nova praga caía sobre a terra, como se o próprio céu se voltasse contra o trono do faraó. Primeiro, o Nilo, orgulho dos deuses egípcios, se transformou em sangue. Depois, vieram as rãs, invadindo palácios e leitos reais. O pó virou piolhos, o ar se encheu de moscas, os animais morreram, as colheitas foram destruídas por saraiva e gafanhotos. Era como se cada deus do Egito fosse sendo humilhado, um por um. Mas mesmo assim, o coração do faraó permanecia de pedra. O povo clamava, o Egito agonizava, e ele apenas dizia: "Não." E Moisés chorava. Chorava não de medo, mas de compaixão. Ele sabia que a resistência de um homem estava prestes a custar caro para todo um império. Então veio a escuridão. 3 dias sem luz. Nem o sol ousava olhar o Egito. E o faraó, em sua arrogância, gritou: "Nunca mais apareça diante de mim, ou morrerás." Moisés respondeu: "Tu disseste bem, nunca mais me verás." Mas o juízo final ainda estava por vir. E se você estivesse no lugar do faraó, quanto tempo demoraria para reconhecer a voz de Deus? Comenta aí. Eu não esperaria a dor para ouvir sua voz. Essa história ainda não acabou. O silêncio daquela noite era diferente. Havia algo no ar, um pressentimento pesado, quase sagrado. Moisés reuniu o povo e anunciou: "Esta será a última praga. Depois dela, o faraó nos deixará ir." Deus ordenou que cada família sacrificasse um cordeiro sem defeito e passasse o sangue nas portas de suas casas. "Quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós." Enquanto o Egito dormia, o anjo da morte caminhou pelas ruas. Nas casas, sem o sinal, o primogênito caía. Do trono ao estábulo, o lamento se espalhou como um vento cortante. E no palácio, o faraó se ajoelhou diante da dor que julgava impossível. Seu próprio filho estava morto.
Então ele chamou Moisés e gritou com a voz quebrada pela perda: Leva teu povo, sai daqui e serve ao teu Deus. Naquela madrugada, mais de 400 anos de escravidão chegaram ao fim. O povo hebreu partiu apressado, com pão sem fermento e esperança no peito. E o sangue do cordeiro, ainda fresco nas portas, marcava o início de uma nova aliança, um símbolo do livramento que viria séculos depois através do Cordeiro de Deus. O Egito ficou para trás. A liberdade, enfim, amanhecia. A alvorada mal nascia quando o som dos cascos ecoou pelo deserto. O faraó, tomado pelo ódio e pelo arrependimento, mudou de ideia. Com seus carros e cavaleiros, lançou-se atrás dos hebreus. O vento levantava poeira e medo. À frente, o povo via apenas o mar, um muro de águas sem saída. Atrás, o exército egípcio se aproximava como uma tempestade de ferro e fogo. Os gritos começaram. Moisés, por que nos tiraste do Egito? Era melhor morrer lá do que aqui. Mas Moisés se manteve firme, o rosto banhado de vento, o cajado nas mãos e a fé no invisível. Não temais, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O anjo de Deus se moveu para trás do povo e a nuvem que os guiava se tornou escuridão para os inimigos, mas luz para Israel. Então Moisés ergueu o cajado sobre o mar e o impossível aconteceu. O vento soprou a noite inteira, abrindo caminho entre as águas. O mar se dividiu e o povo atravessou em terra seca, enquanto colunas líquidas se erguiam dos dois lados como muralhas do próprio Deus. A fé, agora, caminhava entre o medo e o milagre. O último hebreu pisou em terra firme e o vento cessou. Quando Moisés baixou o cajado, as águas rugiram de volta, como um trovão vingador. Os carros do faraó foram engolidos, os guerreiros desapareceram e o mar devolveu apenas silêncio e espuma. O povo ficou imóvel por um instante, depois uma lágrima, um grito, e logo um clamor de alegria ecoou por todo o deserto. Moisés ergueu a voz e cantou: O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me salvou. O cavalo e o seu cavaleiro lançou no mar. As mulheres dançaram com pandeiros, lideradas por Miriam. O sol nascia sobre as águas ainda agitadas, símbolo da vitória sobre a escravidão e sobre o medo. Aquele povo, que antes conhecia apenas correntes e chibatadas, agora via o impossível acontecer diante dos olhos. Deus havia lutado por eles. E se essa cena te tocou, escreve nos comentários. O mar vai se abrir para mim também. Vamos juntos espalhar essa fé, porque cada história da Bíblia ainda fala com a nossa alma hoje. Mas o deserto ainda esperava por eles, e a liberdade, como o ouro, seria testada pelo fogo. A travessia do mar não foi o fim, foi o começo. O povo que viu o impossível agora precisava aprender a confiar no invisível. O deserto os esperava com seu silêncio e sua secura. A areia ardia, a fome chegava e o medo voltava a sussurrar. Mas toda vez que a dúvida surgia, Deus se revelava de novo, como nuvem de dia e fogo à noite, guiando, alimentando e provando o coração de cada um. Moisés subiu ao Monte Sinai, onde o trovão e a fumaça cercavam a glória de Deus. Ali, recebeu as tábuas da lei, o pacto entre o Criador e o seu povo. Mas ao descer, encontrou Israel ajoelhado diante de um bezerro de ouro. O povo que vira o mar se abrir agora se curvava diante do metal, e Moisés chorou, não de raiva, mas de dor. Mesmo assim, ele não desistiu. A cada passo, continuou intercedendo, guiando e acreditando, porque a promessa era maior que o deserto. E no fim de sua vida, quando olhou do alto do Monte Nebo e viu a terra prometida ao longe, Moisés sorriu. Ele não entrou nela, mas soube que havia cumprido seu propósito, libertar um povo e mostrar ao mundo que o Deus dos céus ouve o clamor dos que creem. O libertador partiu, mas a chama que ele acendeu continua viva, atravessando gerações, acendendo fé em corações como o seu.
Se esta história tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal Verso e Vida. Aqui você vai descobrir como cada capítulo da Bíblia revela não apenas o passado, mas o amor eterno que ainda transforma o presente. E não perca o próximo episódio.